Senhor presidente, ilustres colegas, sigo no mesmo assunto do nosso vereador Eloy Frisso, com relação às últimas solicitações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, essa autarquia de nome SAMAI, que é um patrimônio de todos os caxienses. Nós sabemos da importância que tem este órgão municipal para o abastecimento de água, para o tratamento deste recurso hídrico tão importante, vereador Eloy, e nós sabemos que Vossa Excelência tem essa preocupação, porque além de ser um agente político há muito tempo em nosso município, acompanhando o passo a passo das administrações, dirigiu o órgão, né? Esteve à frente e engendrou muitas ações importantes e que resultaram em ações e equipamentos de vanguarda. Leia-se por último agora o nosso sistema Marrecas, para garantir o abastecimento de água no nosso município. Pontualmente, vereador Eloy Frisso, e isso é uma das pautas da reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi aprazada para hoje, depois da sessão, vai tratar, sim, deste relatório e desse parecer do Sistema de Controle Interno sobre as contas do SAMAI de 2018, mais precisamente, uma auditoria que detalha o orçamento, o balanço geral da autarquia, e nós sabemos que essa auditoria ela é muito importante porque ela emite opinião, ela trabalha no controle e prevenção de alguns erros, né, de possíveis fraudes, inclusive desperdícios com relação à autarquia. E neste relatório, vereador Eloy, nós percebemos que foram feitas verificações, que foram colhidas a amostragem, que nos deixa preocupados. Realmente a comissão está preocupada com relação a isso, porque nestas verificações são detalhados, né, todos os demonstrativos financeiros, a dívida ativa hoje do SAMAI, o estoque existente, por exemplo, bens patrimoniais como veículos, bens imóveis. Temos um veículo, inclusive, que não foi transferida a propriedade dele até hoje para o SAMAI, que foi objeto de apontamento neste relatório. Temos um montante, assessor Mosquen, das ações judiciais também em que o SAMAI é parte, né, questões de hora extra, bancos de hora, a compensação dessas horas por servidores da autarquia. Também relata questões dos servidores, dos adicionais, e leia-se de insalubridade, de periculosidade, e uma das alegações, vereador Eloy, da autarquia foi que na casa temos um projeto de lei que trata disso, de uma empresa que deve fazer toda essa articulação para como se deve tratar, né, a periculosidade e a insalubridade, deve estar tramitando, eu não tenho conhecimento desse projeto, bem como daquilo que é muito importante, que envolve recursos vultosos, que são as licitações, os contratos, e que foram objetos de um pedido de informações dessa casa, e que fere frontalmente, vereador Eloy, o princípio da economicidade. Temos 10 caixas com material aí, que poderiam ser digitalizados e trazidos até a Comissão de Desenvolvimento Econômico através de um pendrive, de um CD, para, inclusive facilitaria para que todos os vereadores dessa casa tivessem acesso a isso. Trata a auditoria também dos aditivos que foram feitos, né, principalmente na questão da locação desses veículos. Então nós acreditamos muito, vereador Eloy, né, nesse serviço de controle interno, porque são servidores que trabalham com extrema seriedade na nossa administração. Assim como nós acreditamos que o corpo técnico e de servidores efetivos do SAMAI são pessoas de habilidade e de conhecimento. E finaliza, vereador Eloy, e isso vai ser objeto também de uma discussão, porque nós temos que aprovar ou rejeitar o balanço, finaliza esse relatório do controle interno com um parecer. E o parecer diz e conclui que o SAMAI, entre aspas, adequadamente elabora seus relatórios de gestão e a sua contabilidade. Com exceção, ele abre 4 exceções, vereador Eloy, fora essa que Vossa Excelência coloca da licitação e que vão ter que ser objetos de uma análise mais acurada e profunda, 4 itens. A questão da dívida ativa,
A questão dos bens móveis, essa posse em tese irregular de um veículo, né? Horas extra, questão do respaldo legal para o pagamento das horas extras, bem como servidor em cargo de comissão, né? E optando pela remuneração de cargo e a forma do pagamento dessa remuneração. Então ele aponta esses 4 itens e ele dá ao SAMAI o prazo de 60 dias, a contar de 21 de março, para que faça os esclarecimentos ao controle interno. Ou seja, ele sugere melhorias, ele manifesta recomendações no prazo de 60 dias. Nós, enquanto Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador presidente, mas também que temos a responsabilidade de fiscalizar, né, as contas do município, e o SAMAI não refoge a elas, nós precisamos também ter claro isso. Por entender que o SAMAI é um patrimônio do município, ali estão contidas, né, muitos recursos, são alocados recursos dos pagamentos hoje da conta de água, do afastamento de esgoto, e que nós precisamos ter uma regularidade, precisamos fiscalizar, inclusive o desempenho orçamentário dessa autarquia. Mas nós precisamos, além do controle por pedido de informações, nós precisamos esgotar as vias administrativas. E é o que este presidente vai sugerir à comissão, no sentido de que, num prazo de 1 semana ou 2, precisamente quanto a esses 4 itens, vereador Eloy, e também aquele que Vossa Excelência traz da licitação, o SAMAI traga, né, as manifestações e as informações para que nós possamos, né, elaborar o nosso juízo de convencimento para aprovar ou rejeitar o balanço. Eu vou propor, esse vereador vai propor aos membros da comissão que esgotemos a via administrativa. Bom, se chegar as informações, nós estivermos convencidos de que as recomendações e as sugestões de melhoria pelo controle interno foram atendidas, discutiremos o parecer pela sua aprovação. Se não, existem outras ferramentas mais, por exemplo, o encaminhamento, né, do que foi apurado, vereadora Denise, pelo controle interno, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Porque as contas ainda estão pendentes de análise por aquele Tribunal de Contas estadual. E o SAMAI se insere junto nessa situação. Então, sim, entendo que a casa, vereadora Eloy, está diligente. Nós precisamos muito dessa análise acurada de Vossa Excelência nos pormenores, nas questões realmente do detalhamento dessa questão administrativa que envolve a autarquia, porque Vossa Excelência presidiu e tem muito a colaborar com a Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Então, isso já é pauta da comissão, nós nos reunimos ainda hoje, ao findar desta sessão, para debater isso. Mas já adianto à comunidade caxiense e aos nobres pares que nós vamos postular, sim, solicitando ao SAMAI que faça, né, frente ao parecer emitido no relatório do Sistema de Controle Interno, aqueles 4 apontamentos principal e da licitação pela qual nós vamos nos debruçar essas 10 caixas. Entendo que nós vamos ter um trabalho, Mosquen, realmente muito forte, pesado, porque nós temos uma grande responsabilidade. Cada centavo, cada real, cada milhar de real que é colocado pela população deve ser bem aplicado, mas, acima de tudo, deve ter transparência, publicidade e aquilo que é mais importante na administração, eficiência na aplicação dos recursos públicos. E o SAMAI tem feito isso, vereador Eloy, na sua gestão. Aprovamos os 4 anos das contas da gestão Alceu e Toninho e o SAMAI estava inserido nela. Então eu lhe cumprimento por trazer esse assunto. Eu não poderia deixar de fazer esse complemento da vossa fala, porque entendo que a comissão tem atuado sempre de forma pública e transparente, e não vai ser diferente neste momento também. Então, utilizei a declaração de líder, presidente, para adiantar um pouco do conteúdo do que nós vamos debater na comissão. Temos ali o líder do governo, e nada mais, nada menos que o vereador Eloy, o vereador Adiló de Domênico, que também foi gestor de órgãos e instituições do município, e o vereador Paulo Périco. Vamos dar os melhores encaminhamentos para nós termos o melhor deslinde nessa situação de contas que envolve o balanço geral do SAMAI com relação ao ano de 2018. Obrigado, presidente. Ok. Está encerrado o